E aí pessoal, começou um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o conservadorismo católico. Será que dá para ser conservador e católico ao mesmo tempo? O que é ser um católico conservador? E qual que é a diferença do católico conservador para o católico tradicionalista? Então vamos lá. Bom, deixa o like nesse vídeo, compartilha todos, comente aí suas opiniões. E um recado, dia 25 temos a nossa primeira live do canal com o tema sobre o Império Brasileiro, sobre as monarquias. Dia 25, sexta-feira, 18 horas, 6 horas da noite, tá? Então vai ser uma live completinha, bonitinha, patrocinada pelo Círculo Monarquista Brasileiro, tá? Então, em breve live, vai nossa primeira live. Agora o vídeo é sobre conservadorismo católico. Muitos católicos dizem que o conservadorismo nada mais é que uma corrente mais esquerdista, ou o famoso liberalismo, não, que conserva aquilo que não é revolucionário. Não faz. A revolução teve a revolução, a república estava por um golpe. Agora os conservadores defendem atualmente a república, que é algo de esquerda. Sabe, o lema ordem e progresso é o lema de esquerdistas, e hoje os conservadores defendem o lema ordem e progresso. Praticamente isso. Hoje o conservadorismo está ligado ao protestantismo, que nasceu de uma revolução que começou com Lutero contra a Igreja Católica. Então é praticamente isso. Então por que dizem alguns por mau caráter, mas por uma influência baseada que a gente tem hoje de conservadores brasileiros? Temos Bolsonaro, a família Bolsonaro, temos políticos, MBL, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, entre outros movimentos liberais, neoliberais, neoconservadores, que surgiu o nome neoconservador, que manchou o nome de conservadorismo, o movimento conservador, e acabou que, o conservadorismo original, o último, está muito ligado à monarquia, principalmente conservadorismo brasileiro está muito ligado ao império, a ser monarquista. O lema, por exemplo, a ordem progressista é um lema de esquerda, o lema que os liberais, que antigamente é classificado como de esquerda, Partido Conservador de Direita, Partido Liberal de esquerda e Partido Republicano de esquerda. E hoje os partidos liberais são classificados como de direita e como a gente não tem um partido conservador de fato do Brasil, mas o último é o, a gente diz conservador, é o ProDem, não lembro o nome agora, do Dr. Enéas. Ele é o último partido que existe, é conservador de fato, Com o catolicismo e o conservadorismo estão muito ligados. O que é conservadorismo? Preservar os valores e até virtudes, valores morais da tradição da sociedade, do povo. Você consegue ser conservador e dar umbandista, candomblessista, ateísta, ateu, conservador, até protestante conservador? Consegue, só que não do Brasil. O Brasil, por ser um país que nasceu católico, a tradição está rezada do catolicismo, para ser conservador, principalmente do Brasil, precisa ser meio católico. Até porque a República foi revolucionária, ela foi um golpe, foi uma revolução. O lema, ordem e progresso, a bandeira brasileira atual, com o brasão atual da República, é um brasão maçônico, liberal. Não tem nada a ver com... Então, enquanto a República prega esses anti-tradição, a República Brasileira nasceu baseado nos lemas da Revolução Francesa,
que destruiu a França e que hoje os tal conservadores defendem. Por isso que eu digo, o conservadorismo original não defende a Revolução Francesa. Se você ouve o conservador que diz conservador, que defende a Revolução Francesa, que bate bandeira que Napoleão fez, e bate palma, o sucessor de Napoleão, com a Revolução trouxe para a França e para o mundo, você é tudo menos conservador. Mas com conservadorismo, a Revolução Francesa trouxe miséria atrás de miséria. E hoje, o conservadorismo brasileiro está muito ligado ao catolicismo. As tradições, virtudes e valores morais do Brasil são católicas, a raiz católica do Brasil. A primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegou à terra brasileira, celebrar a missa, a primeira cruz do altar está circulando totalmente pelo Brasil. O conservador conserva os valores tradicionais do catolicismo do Brasil. O conservador está preservando, conserva os valores tradicionais, as virtudes, a tradição, datas comemorativas, anti-estado laico, anti-estado liberal. O conservadorismo preserva as tradições, as virtudes que desde 1500 até 1889, as virtudes e os valores do Brasil é católico, a tradição católica. Tanto que a gente teve feriados católicos do Brasil, não tem feriado de outra religião. Pode ter dia comemorativo, só que feriado mesmo, só católicos. Sério, os valores tradicionais, o secretismo religioso. Eu não tenho secretismo com o pessoal dos protestantes, porque mesmo que esteja o pessoal lá que propaga secretismo religioso, meio que tem descendência católica, mesmo que seja imoral. E a catolicismo e a Umbanda são religiões totalmente opostas. Mas o catolicismo está impregnado à cultura brasileira. Nossos índios, dos negros, dos brancos, dos descendentes italianos, portugueses, de índios, africanos, etc, etc. A cultura brasileira é uma cultura católica, a tradição brasileira. Então, por que os católicos tradicionalistas dizem ser anticonservadores? Pelo modo que os neoconservadores fizeram. Esse neoconservadorismo, ele pega o conservadorismo republicano, que preserva os valores republicanos, liberais, a favor do aborto, algumas ocasiões, a favor do preservativo, a favor muitas das drogas, a favor de um Estado laico, mínimo, que é republicano, que é contra os valores tradicionais. O neoconservador é o conservador mais liberalismo. O conservador não tem nada, é só um liberal que defende algumas pautas conservadoras, só isso. Não existe conservador como eu já falei um vídeo tempo atrás, conservador e liberal não existe. Então o neocoma tenta unir essas duas e por causa disso, o tradicionalista. Então isso porque a maioria que se diz conservador é só o neoconservadorismo, que na verdade é uma besteira de misturar duas ideologias opostas em uma só. Dá para ser conservador católico? Um católico conservador? Dá. Eu sou católico e sou conservador. Porque eu sou conservador? Não por causa de algum político, não por causa do Olavo de Carvalho, não por causa de qualquer outra pessoa em si. Porque eu preservo os valores e as tradições, conservo os valores e as tradições do Brasil, não só do Brasil, da igreja, a tradição apostólica, a fé apostólica, a tradição da igreja. Como conservador, preservo a única tradição, a tradição de Papa Francisco e pronto, final com magistério infalível. O Concílio Vaticano II é válido e pronto. É isso que o conservador faz. Ele reconhece as crises da igreja e tenta resolver. Ele não culpa o Concílio Vaticano II como tradicionalista, hereditaris,
os centros adventistas fazem. Ele não ataca o Papa como esses movimentos fazem. Ele está em comunhão com o Papa. Ele preserva a tradição apostólica que diz Papa Francisco é Papa e pronto. Que o Concílio Vaticano II é um concílio válido. Que a interpretação dos textos do concílio são textos difíceis de entender, como qualquer concílio, e os modernistas liberais tentam deturpá-lo, como é deturpa o Deus da Bíblia. Se deturpa a Bíblia, que é o livro sagrado. Imagina como não fazem com o concílio. Modernistas, liberais da terra e a libertação, da nova teologia, deturpam tanto a Bíblia e deturpam os textos do Concílio Vaticano II. Por isso que esses tradicionalistas são... O tradicionalista, nem todo tradicional é conservador, mas todo conservador em si é tradicional no modo, não no modo de viver como antigamente, de negar as tecnologias, um celular, computador, internet, mas de ser tradicional, não ser igual, não querer qualquer mudança radical, uma mudança que acabe com a tradição, os valores da sociedade, os valores de um povo, os valores da igreja, a tradição da igreja. E sim, ser tradicional que você não fique usando roupas imorais, veste modestamente, guarda a castidade. O catolicismo, o conservadorismo católico está muito ligado a isso. Ser conservador é conservar a tradição apostólica, a fé apostólica, a fé dos apóstolos, a fé da igreja. Eu sou católico e conservador e apoio, gosto do movimento tradicionalista, como eu gosto do movimento carismático, gosto dos dois movimentos, só que eu sou católico antes de tudo, ser conservador. Só que sim, o conservador está muito ligado ao catolicismo, preserva os valores, então dá para sim ser conservador, principalmente do âmbito nacionalista. O conservador é nacionalista por DNA. Nem todo conservador nacionalista é conservador. Só que todo conservador é parte nacionalista. Não é parte toda, por completo. Só tem partes, como preservar por a nação, os valores da nação. A igreja fala sobre a sociedade, amar a pátria, amar o povo, amar a cultura que se nasceu, o povo, o seu país. Ou é pelos seus governantes, ou é pelo povo, ou é pela população. Isso, conservador, sim, dá para ser católico conservador, desde que você entenda os principais pontos do conservadorismo católico. Se você entender os principais colunas do conservadorismo católico, você vai entender lá católico e ser conservador ao mesmo tempo. Desde que você entenda os principais pontos, não dá só para ser conservador e pronto. Tem que estudar o que é o conservadorismo, o que é a fé católica, a fé apostólica, a fé da igreja. Estudando os pilares do conservadorismo, a fé da igreja, você consegue lá, base, estudar. Tem que estudar. Então, lembrando, dia 25, sexta-feira, 6 horas da noite, a primeira live do canal patrocinado pelo Círculo Monarquista Brasileiro. Vai debater sobre o Império, sobre a monarquia e tudo mais. Então, deixa o like nesse vídeo, compartilhe ele. Até o próximo vídeo.